809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Hoje, quinta-feira, 10 de outubro de 2024, estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E começamos o nosso giro falando sobre tênis. Chegou ao fim a carreira do rei do saibro. Rafael Nadal anunciou hoje a sua aposentadoria do tênis. Aos 38 anos, o espanhol, atual 158 do ranking ATP, passou as últimas 2 temporadas convivendo com problemas físicos que o impediram de atuar em alto nível. A sua despedida será na Copa Davis, quando vai defender a Espanha entre 19 e 24 de novembro. É o Touro Miura Rafael Nadal se aposentando do esporte. E agora o destaque da Ponte Preta se preparando para enfrentar a equipe do Ceará no próximo sábado. Destaque da Macaca com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você. Uma ótima quinta-feira para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Macaca vai chegando na reta final de preparação porque sábado enfrenta o Ceará lá na Arena Castelão. Sabe quem apareceu no gramado ontem? Nós até comentamos, né, que dificilmente ele teria condições, mas ainda acredito que para o jogo contra o Vozão ele não deve ser relacionado ao atacante Gé, que está cada vez mais próximo de voltar a defender a Macaca na Série B. Tudo indica que o retorno do jogador deve acontecer no clássico contra o Guarani. Eliminatórias, além do Jogo do Brasil, mais 3 jogos abrem a rodada na América do Sul. Às 5 da tarde, a Bolívia recebe a Colômbia. Às 6 horas, mais 2 partidas. Tem Venezuela e Argentina, Equador e Paraguai. Já tem os destaques da seleção brasileira. Mas agora, Gabriel Dudiak com o futebol paulista. O Palmeiras conseguiu um acordo com a W Torre para encerrar uma série de disputas judiciais entre as partes. A resolução ainda garantirá mais 117 milhões de reais ao clube. No caso do Corinthians, as questões extracampo são relativas a cobranças de empresários por valores que eles têm a receber. O São Paulo teve o atacante Ferreira em campo mais uma vez nos treinos, enquanto o Santos busca definir quem substituirá João Schmidt na partida contra o Mirassol no próximo sábado. Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentaram ontem, jogo remarcado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daverson e Hulk fizeram para o Galo, enquanto o time do Grêmio descontou com Aravena. O jogo, com a vitória do Atlético, deixa o Galo na 9ª colocação com 40 pontos. E o Grêmio, o 11º com 35. E o Daverson foi um grande personagem da partida. Já a gente fala também sobre Campeonato Brasileiro. Mas agora o destaque do Guarani. O Guarani se recusa a vencer no Campeonato Brasileiro. Destaque do Bugre com você, Antônio Lupe. O Guarani perdeu de virada para o Botafogo ontem, 3-2, em uma atuação bem ruim, principalmente no segundo tempo. Falhas individuais, pênalti cometido por Marcelinho e no terceiro gol uma saída errada do goleiro Pegorari. Resultado péssimo por Bugre, que está na lanterna da competição com 25 pontos e agora aí vai precisar de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento. Muitos torcedores já jogaram a toalha. O técnico Alan Al evitou fazer avaliações individuais após a partida e afirmou que a equipe vai continuar trabalhando para sair dessa situação, que é muito difícil. E na Série B, além do jogo do Guarani, Paysandu e Chapecoense abriram a 31ª rodada. O Papão venceu por 2-0 e saltou para a 13ª colocação com 36 pontos. A Chape a 16ª com 34 e dessa forma a diferença do Guarani para a Chape é de 9 pontos.
Voltamos a falar de seleção brasileira. Tem Brasil em campo. Quem traz o destaque da amarelinha, Fábio Chaib. Bom dia para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte do CBN. Pressionado, o Brasil encara o Chile nesta noite em Santiago pela 9ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Com apenas 10 pontos, a seleção tem somente 3 vitórias na competição e ocupa a 5ª colocação, ainda no grupo de classificados para o Mundial. Obrigado a mexer na equipe, o técnico Dorival Júnior escolheu o estreante Igor Jesus do Botafogo para comandar o ataque. Junto dele, o trio Savinho, Rodrigo e Rafinha é a esperança de gols. Já o Chile do técnico argentino Ricardo Gareca é o vice-lanterna e tem apenas uma vitória na competição. Jogo às 9 da noite no Estádio Nacional de Santiago. Obrigado, Fábio Chaib, com destaque da seleção brasileira. E a opinião aqui no CBN Esportes é com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, ontem acho que o ambiente aqui na nossa transmissão, né, de consternação devido à derrota do Guarani, não pelo resultado, não pelo tropeço que infelizmente nós nos acostumamos, né, nesta temporada 2024, mas a maneira como se desenvolveu, com falhas individuais cruciais, um pênalti totalmente infantil do Marcelinho, uma falha que não combina, né, com a qualidade do goleiro Pegorari. Então são ingredientes, né, que infelizmente colaboraram para esta derrota do Guarani, a derrota que nós falávamos ontem, até fazíamos uma resenha hoje pela manhã também, que o Guarani caminha assim, a passos largos, a Série C do Campeonato Brasileiro. 11h10, estamos esperando aqui a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 991869070. 991869070, fique à vontade para mandar a sua participação aqui para o nosso WhatsApp. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, a coordenação de Chuinha com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h11. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito em Campinas com o Mário Quintino. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para quem utiliza Amoreiras. Por enquanto, boas condições nos dois sentidos. Movimentação maior para quem vai em direção do centro. Na Faria Lima, segue sem dificuldades na região do Mário Gatti. A Prestes Maia, que tinha situação complicada logo no começo da manhã, agora já sem problemas, tanto em direção do centro, quanto na chegada para a rodovia Santos Dumont. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN agora 11h13. O conhecimento vai até você. Faça graduação à distância em uma das 8 melhores universidades privadas do Brasil. Processo seletivo PUC Minas 2025. Inscreva-se. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h13, sem perder tempo, já vamos falar do Guarani. Ontem, um desastre em Ribeirão Preto. O Guarani, como até
disse várias vezes na transmissão Carlão de Freitas, a Vitória se ofereceu ao time, né? Poderia ter construído até uma vantagem mais segura, e a gente alertava pro início do segundo tempo, olha, o Guarani tá fazendo cera muito cedo, o Guarani tá recuando muito cedo. E aí, no fim das contas, mais uma derrota. São 2 jogos de confronto direto consecutivos e 2 derrotas. A diferença do Guarani agora para a Chape é de 9 pontos, Lupe. Ô Júlio, e ontem no pós-jogo aqui da CBN, a gente até comentava sobre esse resultado, até comparando a um livro. Você que é um cara que gosta de livros, sabe por quê? A gente já até sabe o que vai acontecer no final, mas tem um capítulo que ele é crucial, o capítulo que vai dar o rumo aí para o desfecho da história. Matematicamente dá. Matematicamente é possível o Guarani sair da zona do rebaixamento. Os números mostram isso. Emocionalmente, o Guarani, com o resultado de ontem e a forma com que o Botafogo virou o jogo, o Guarani caiu. Emocionalmente falando. Matematicamente, ainda dá. Emocionalmente, ontem, praticamente, foi a cartada final do Guarani com a derrota para o Botafogo. O Guarani está na lanterna da competição, continua mais uma rodada na lanterna da competição com 25 pontos. A Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 34. Ou seja, são 9 pontos de diferença, restando 8 jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem, além da derrota, a forma com que ela aconteceu foi bem doída para o torcedor do Guarani, que saiu vencendo com o gol do Caio Dantas. O Botafogo empatou. Ainda no primeiro tempo, o Caio Dantas novamente, cobrando pênalti, colocou o Guarani na frente do placar. Só que aí veio um segundo tempo trágico. Mudanças que não deram certo, um pênalti infantil cometido pelo Marcelinho. E no último lance do jogo, uma saída de bola errada do goleiro Pegorari. E o jogador do Botafogo, meio que no susto, só ficou parado, a bola bateu no corpo dele e foi pro fundo do gol. 3-2 pro Botafogo, derrota pro Guarani, e o técnico Alan Al falou a respeito principalmente dessa mudança de comportamento no segundo tempo, que praticamente decretou a derrota do Bugre. Eu não vejo uma queda de produção tão drástica assim, mas eu vejo que nós pagamos por erros que na Série B custam caro, como custou hoje. Faltas desnecessárias, tomadas de decisões erradas, poderíamos ter matado a partida. Perdemos o jogo para um adversário que nós sabíamos que ia ser difícil, mas que nos proporcionaria muitos espaços, como proporcionou. Poderíamos ter definido o placar. Infelizmente, através de erros nossos, custou os 3 pontos. A pressão ela está desde a primeira rodada, com os resultados não acontecendo, desde o primeiro turno. Nós temos que saber trabalhar sob pressão, é um dos quesitos, né, para quem está no meio do futebol. Saber que ainda, por outro lado, depende só da gente, que nós não podemos cometer erros como nós cometemos hoje, que nós tínhamos possibilidade de sair com os 3 pontos e com um placar até mais elástico. A equipe do Botafogo trabalhando somente ou quase somente na bola longa, na primeira e segunda bola, e nós poderíamos ter um pouquinho mais de capricho, até mesmo quando estava empatado, para a gente poder definir o placar. Então é seguir em frente, continuar trabalhando, continuar acreditando até o fim. Temos que ser resilientes, que o Guarani não vai sair da situação em 1, 2 jogos, ele vai sair no final, no final da competição. O quanto antes do final a gente não sabe, mas a gente acredita que no final a gente vai alcançar o nosso objetivo, porque a gente vem demonstrando isso. Demonstramos isso durante boa parte do jogo hoje, sendo superior ao Botafogo, e demonstramos isso em outras partidas quando nós conseguimos a vitória. Bom, o Alan Al evitou fazer avaliações individuais a respeito do comportamento da equipe, mas é nítido, quem viu o jogo, quem acompanhou o jogo e quem ouviu aqui na CBN, entendeu que erros individuais foram determinantes para a derrota do Guarani. E agora, Júlio, não sei a tua opinião, o Carlão ontem já falou um pouquinho a respeito no pós-jogo. Eu tenho essa, matematicamente dá, emocionalmente o Guarani está rebaixado depois da vitória, depois da derrota para o Botafogo ontem por 3-2, pela forma com que ela aconteceu. O próximo jogo acontece segunda-feira, 9 horas da noite, contra o CRB no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Luan Dias está fora, suspenso pelo 3º amarelo. Carlão de Freitas, vou deixar você à vontade para comentar, Carlão. Olha, Júlio, com relação
relação ao rebaixamento do Guarani, eu tenho a opinião meio que semelhante à do Lupe. Eu acho que ontem o desenrolar da partida, a maneira como o Guarani perdeu, é um retrato de rebaixamento. Agora, eu vou falar que o Guarani já caiu, sendo que a matemática permite o Guarani escapar? Não, não está rebaixado ainda. O Guarani tem possibilidades, mas ontem foi um retrato muito fiel do que vai acontecer, né, ou que deve acontecer no final da 38ª rodada. Foi um Guarani que teve todas as possibilidades. Você disse em um certo momento da partida que a vitória se ofereceu para o Guarani e o Guarani não conseguiu aproveitar e muito pelo contrário, perdeu o jogo, né? O Guarani teve momentos para realmente decidir a partida em alguns contragolpes. Ontem o sistema ofensivo, no meu modo de entender, trabalhou bem, com 2 gols do Caio Dantas, um bom entendimento com o João Vitor, que dentro da função dele foi bem, né? Ele toma o pênalti e dá o passe, né, para o Caio Dantas no primeiro gol, ou seja, foi uma dupla que funcionou. Não sei se acho que não tiveram tanta efetividade na partida, né, principalmente o João Vitor, mas nos lances cruciais ele teve participação fundamental. O Caio Dantas é um oásis, né, no Guarani, é uma contratação que foi muito assertiva por parte da diretoria, ele está correspondendo e os números mostram isso. Agora, o time recuou demais, o time permitiu que o limitado Botafogo gostasse do jogo, principalmente nos minutos finais, e as falhas individuais, não só do Marcelinho e do Pegorari, mas durante o jogo, erros de passes em demasia, a zaga não se entendendo bem. Em algum momento do jogo, eu lembro que o Alexandro livre, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano marcando a bola, Alexandro livre para chapar, que a bola não veio no tempo, senão ali ele já marcaria o gol. Ou seja, muita falta de qualidade, né? É aí que a gente fala, o problema do jogador fraco tecnicamente. Até brinco nas resenhas, né, com o nosso grande cabeça, Elias Aredes, ele fala assim, o problema de você ter um jogador fraco no time, ou limitado, e levá-lo para o banco, é que uma hora você vai ter que utilizá-lo. Então o João Vitor fazia uma boa partida, era um desafogo do Guarani, mas deve ter cansado. Né? Não sei, se eu fosse o Alain, eu falava, João, não dá para aguentar mais um pouquinho, pelo amor de Deus, senão eu vou ter que usar o meu banco de reservas. Aí quando eu olho, tá Marcelinho, tá Maranhão, tá... Nossa senhora, é complicado. Aí ele põe o Marcelinho, e com todo respeito ao menino, que deu uma entrevista super emocionada quando chegou aqui no Guarani, chorando, tal, passou por dificuldades, mas gente, ele faz um pênalti absurdo, absurdo, não teria o porquê ter marcado aquele pênalti em cima do Negueba, cometido a falta, entrar da maneira imprudente que entrou. E aí, tomou o gol de empate. A partir do empate, Júlio, Lupe, torcedor bugrino, Fabião, aí a coisa degringolou, o Guarani apagou no jogo, o Botafogo tomou conta, e a cereja do bolo às avessas foi o gol e a falha crucial do Pegorari. Falávamos agora ali na coxia, né, Júlio? Será que ele desconcentrou? Ele estava tão pé da vida que apagou do jogo e cometeu uma falha que não combina com ele, porque ele é um goleiro de qualidade. Não é um goleiro de primeira linha do futebol brasileiro, mas é um goleiro que chegou e tomou conta da posição no Guarani, né? E falhou de uma maneira bizonha, uma maneira que não se falha numa hora tão crucial, numa hora que falhar é imperdoável. E ontem o erro que ele cometeu foi imperdoável. Tanto é que o Botafogo ficou com os 3 pontos e o Guarani a 9 pontos de distância da equipe que escapa hoje. Nós temos o Rogério, que trabalha aqui há muito tempo, Sim, né, torcedor do Guarani, Prado. e ele trouxe uma informação que na hora eu não tinha percebido, não sei se você viu, Júlio, ou o Carlão, o Fábio Scheib, na hora que o Marcelinho comete o pênalti, o Pegorari, ele sequer vai, tipo, Não, reclamar com o árbitro ali, ele sabe quando ele bate a mão aqui na cintura e fala, de novo? Ele já tava longe já. Longe. Por isso que Acho que por isso que ele falhou. Não, eu acho que assim, no pênalti, eu comentei isso no ar, eu tive a impressão... E a maneira como ele tomou o gol do pênalti, né? Então, O pênalti eu do tive a Vitor impressão Andrade que foi um ele tava, golaço. tipo assim, ele tava ainda desabafando com ele mesmo naquela situação, e aí o Victor Andrade percebeu que ele tava meio desligado. Aí o Victor Andrade foi lá, fingiu que ia tomar distância e bateu. Fez o gol. E o Pegorari nem reclamou. E depois aí tem o lance do pênalti, assim, então... Ele apagou do jogo. Da falha, claro, né, da saída de bola. O lance da falha. Mas claro que isso, assim, eu não acho que isso tem que ser desculpa pro Pegorari. Não, Eu acho que um jogador profissional ele tem que ter equilíbrio emocional. Exatamente. Você tá equilíbrio emocional é a chave. O Pegorari é um personagem legal pra imprensa, ele faz discursos que viralizam, que muitas vezes é o que muita gente pensa,
Mas ele é um jogador profissional, ele tem que ter equilíbrio emocional. Se ele Em não todos tiver os equilíbrio sentidos, emocional... né, Júlio? Nós já estamos debatendo o Pegoraro há algum tempo, muito em virtude das declarações dele, não pela qualidade, porque ele já demonstrou ser um bom goleiro. Agora, a profissão dele, ou qualquer profissão, você precisa ter esse equilíbrio, né? Se você tem um problema interno, eu acho que você tem que resolver internamente. Ou seja, no futebol você resolve dentro do vestiário. Ali o bicho pega. Então tudo bem, você resolve os seus problemas ali. Agora, ir à imprensa e na própria entrevista coletiva em que ele poderia ali apaziguar os ânimos, não. Ele permaneceu e falando num tom um pouco acima. E isso repercute mal. A gente sabe como é o ambiente do futebol. O ambiente de um dia a dia normal de trabalho já é complicado, já é difícil. Imagina no futebol, em que tem vaidade, que tem torcida, que tem paixão, né? Então ele tem que tomar cuidado. Esse equilíbrio, eu acho que faz parte da carreira de um jogador de futebol e algo que o Pegoraro, infelizmente, o Pegoraro é um moço aqui de Americana, né? Aquele famoso caboclão do interior, no melhor dos sentidos, mas esse equilíbrio, infelizmente, o Pegoraro não tem. Desde os bons momentos, eu lembro ano passado também, algumas declarações que eu me lembro muito bem que ele deu, até neste mau momento e que eu acho que o rebaixamento, o provável rebaixamento do Guarani, tem muito a ver também com esse sanguíneo Pegoraro, esse cara bomba relógio dentro do vestiário que é o Pegoraro, e ontem foi assim, foi emblemático o que aconteceu ontem em Ribeirão Preto. Ô Fábio, eu quero te ouvir aqui, ó, só pra te ajudar aí, te basear alguns comentários dos bugrinos aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, amigos. O Bugre, infelizmente, caiu. Amarildo Brene, lá em Hortolândia, é quem manda a mensagem. O Wellington Sumaré tá dizendo que não adianta se apegar à matemática neste momento. O Bugre caiu. E a matemática já é extremamente difícil também. Bom dia, Carlão. Bom dia, equipe. Como tinha falado, esse time é absurdo de ruim. No Guarani todos são fracos. Time, técnico, presidente, toda a diretoria fraquíssima, infelizmente. O Guarani vai para a Série C. Quem escreve final telefone 7406 é o Edivaldo, quem manda aqui pelo nosso WhatsApp. Olá, CBN Esportes. O Marcelo escreve aqui. Tá vendo aí o Guarani? Agora tem que focar para ser campeão na Série B e voltar mais forte na B. Só que assim, Marcelo, a Série C é um campeonato extremamente difícil. Mas eu tô com você nessa. Eu acho que pela organização fora dos gramados que o Guarani vem tendo aí no aspecto financeiro, caso confirmada a queda, que na minha opinião é uma questão de tempo, e não tem nenhum problema se lá na frente, você diz que o Guarani caiu e não caiu. Nossa, eu vou ficar muito feliz em viralizar com esse erro que seria grotesco, mas eu, infelizmente, não acredito. Para mim, é uma questão de tempo. Não só contagem regressiva. Não só a parte técnica, né, a parte dentro do campo, que um dia a gente vai enumerar aqui todos os erros, né, e toda vez a gente fala sobre isso. Agora, o que dá dó é o seguinte, né, o que a gente lamenta é o seguinte: o Guarani no passado ele vinha num processo de transformação, de recuperação financeira, o estádio está maravilhoso, tanto é que São Paulo, Palmeiras, grandes equipes do futebol brasileiro desejam, né, jogar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu acho que isso é ótimo, é valoroso, e a gente tem que realmente que dar relevo. Agora, cara, uma Série C financeiramente para o Guarani é terrível, terrível, em um clube que ainda precisa de uma saúde financeira melhor, mas que está num processo de evolução, de recuperação. Agora você cai para uma competição deficitária, complicada, que está qualificada em termos de clubes, né? Porque o Náutico está participando, Figueirense, clubes com SAFs, clubes estruturados, ou seja, vai ser muito difícil. Ainda dá tempo sim, mas se confirmar o rebaixamento, uma Série C na atual conjuntura, tecnicamente nem se fala, mas a parte administrativa também vai sofrer um baque terrível. A maior parte dos times que tem subido na Série C são times SAF, da empresa, porque o investimento faz muita diferença. E o Guarani é prova disso. Sim. O Guarani, muito do acesso do Guarani em 2016 passa por aquele momento do aporte financeiro do Roberto Graziano. E se você pegar rapidinho a Série C, a Série C desse ano, se você pegar os times que fizeram uma primeira fase, Botafogo foi o líder, Botafogo da Paraíba, há um bom tempo tá na Série C, não subiu. Atlético ficou na segunda colocação, Ferroviária também. Tô falando na primeira classificação geral. Atlético subiu, Ferroviária também, segunda e terceira. São Bernardo ficou em quarto, não subiu. Volta Redonda foi o quinto, subiu. Sim. Ipiranga, Londrina,
não subiram. Náutico, CSA, Figueirense, Tombense, todos os times que estavam na Série B há pouco tempo. Ó, aqui, ó, Fabião, o Pércio Palmeira de Valinhos faz um desabafo muito interessante. Por que a torcida do Guarani está aceitando tudo isso de maneira tão submissa? Não entendo. O que está acontecendo? Sou bugrino há mais de 40 anos, eu não me lembro de uma fase tão ruim como essa. O time tem vontade de ganhar, a torcida inoperante. Agora é tarde demais para reagir, já era. Mas é uma pena, porque cairemos para a Série C, o orçamento vai despencar e por aí vai. Eu acho, Fábio, que a torcida ela está anestesiada do que está acontecendo, entendeu? É um sofrimento, né? É um sofrimento. Tá incrédula, né? Tipo, pela situação de ontem, pelo retrato do jogo de ontem, também uma falha do Pegorari no final. O time que estava com um jogo que estava controlado pelo Guarani, teve a oportunidade de marcar o terceiro ainda antes do gol de empate do Botafogo, que foi, o Botafogo nem atacava, no jogo controlado, o Botafogo não levava perigo pro Guarani. Daí num pênalti que foi uma certa forma burra, né, do jogador do Guarani fazendo, que não tinha perigo nenhum para o gol do Bugrino. O Guarani acaba sofrendo o empate e a virada também. Mas o retrato da situação do Guarani, eu acho que estava voltando ontem para casa, pensando, né, o Guarani acho que teve 4 superintendentes de futebol, sei lá o nome que eles falam para isso, diretor de futebol, durante essa temporada, né, troca de técnicos constantes também, mais de 30 jogadores contratados para a temporada, muitos nem estão mais aí também. O retrato e acaba culminando nessa situação do Bugre. O Guarani e a torcida não tem muito o que fazer mais, sabe que estava melhorando financeiramente, mas a organização do Guarani nesse ano foi muito aquém. São apenas 2 vitórias no Paulista e 6 no Brasileirão. 8 vitórias no total de mais de 50 jogos é muito pouco, né? Então, o Guarani buscando essas últimas 8 rodadas aí fazer um milagre, mas eu acho, infelizmente, que o Guarani agoniza já na lanterna da competição e deve decretar o rebaixamento nas próximas rodadas, infelizmente. Maravilha, 11h30. Vamos para o repórter da CBN. Na volta a gente fala Seleção Brasileira, Campeonato Brasileiro e Ponte Preta. Tudo isso e muito mais aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. As principais novidades da tecnologia, sob o olhar de Pedro Doria. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Miami Store, a sua loja de departamentos. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e internacionais. Atendimento especializado e estacionamento amplo e gratuito. São 11 departamentos e tudo em até 10 vezes sem juros. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 10 de outubro de 2024. O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que o furacão Milton causou pelo menos 19 tornados. Ele disse que 125 casas foram destruídas. Na rede social X, vídeos publicados mostram o caos provocado pelo fenômeno. Até o momento, as autoridades americanas confirmam 4 mortes em decorrência do evento extremo. As vítimas moravam numa comunidade de aposentados. O olho do furacão já deixou a Flórida com ventos de cerca de 140 km por hora. Os focos de incêndio que atingiam a Serra da Moeda, em Minas Gerais, foram controlados depois das chuvas de ontem à noite, segundo os bombeiros. Uma força-tarefa com mais de 50 profissionais permanece no local. A Serra da Moeda enfrenta constantes focos de incêndio desde julho. No ano, são cerca de 20 ocorrências. Conforme a Associação Mineira de Defesa do Ambiente,
mais de 3.000 hectares foram consumidos pelas chamas. A Polícia Civil do Distrito Federal fez uma operação contra um esquema de tráfico de drogas que ocorria nas imediações do Supremo Tribunal Federal e de outros órgãos públicos da área central de Brasília. Os investigadores prenderam 3 pessoas suspeitas de fornecer entorpecentes que depois eram vendidos para os servidores. Os agentes também cumpriram 5 mandados de busca e apreensão. O prazo para os apostadores sacarem o dinheiro depositado nas bets irregulares termina hoje. Os sites que não entraram na lista de casas de apostas autorizadas a operar no Brasil até dezembro vão sair do ar amanhã, segundo o Ministério da Fazenda. As medidas foram adotadas pelo governo por causa do endividamento dos brasileiros com as apostas online, incluindo milhões de beneficiários do Bolsa Família. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h36. Antônio Lupe, agora é hora de falar da Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Lupe. A Ponte Preta que joga sábado, né? Às 5 horas da tarde contra o Ceará, lá na Arena Castelão. O técnico Nelsinho Batista vai aos poucos colocando fim à preparação da Ponte Preta. Hoje é quinta-feira, provavelmente já deve viajar entre hoje e amanhã, né, lá para Fortaleza. Ah, Fortaleza, que saudade de você, para esse duelo importante contra o Vozão. O João Gabriel, lateral direito, está recebendo mais oportunidades com o professor Nelsinho Batista. E em entrevista coletiva, o jovem jogador formado na base da Ponte falou sobre como tem sido essa convivência com o técnico Nelsinho Batista, que foi um baita de um lateral direito. Com o Nelsinho eu tive mais oportunidades do que com o Brigatti. Ele, querendo ou não, é um lateral direito, foi um lateral direito, então eu tive muito a aprender com ele, ainda venho aprendendo. E desde aquela época eu venho trabalhando, buscando meu espaço e estou feliz com as oportunidades que eu venho tendo. Como é que é, inclusive, aproveitando que você está falando, como é que é ter esse convívio com o Nelsinho, como você disse, ele foi lateral, o que ele te ensina, qual a batida na bola, o cruzamento, como é que é? Ele sempre vem me orientando, sempre vem me dando conselho, o que eu devo fazer dentro de campo, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que continuar fazendo. E é um bom convívio, é uma boa relação entre nós dois e eu vou seguir evoluindo mais ainda. O que vocês estão projetando esse jogo lá no Castelão contra o Ceará? Não tem nada diferente além da vitória. É só a vitória que nos interessa pra gente seguir firme. Tímido ainda, né? João Gabriel, mas... Rapaz, eu não sei, porque eu entrevistei o João Gabriel lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo, aquela partida que ele foi titular pelo Campeonato Paulista, e ele era um pouquinho menor. Ele cresceu, tá grande, João Gabriel, lateral direito formado na base da Ponte, que inclusive pode jogar novamente como titular, como aconteceu na última partida, na vitória em cima do Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0. O Gé tem participado de algumas atividades. Está se recuperando de uma lesão muscular grave,
Mas eu acredito, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas, que a volta do Gé só deve acontecer no clássico contra o Guarani, jogo marcado para o dia 20 de outubro, às 6h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Porque para usar o Gé lá contra o Ceará, não sei não, hein? E tem outro detalhe, eu acho que ele tá na lista de pendurados, hein, o Gé. Assim como o Gabriel Novaes. Está. Então é uma... Claro que ninguém na Ponte pensa no clássico, pensam primeiro no Ceará. Mas é claro que você conhece o futebol de Campinas mais do que eu, Júlio. A galera já começa a dar uma olhadinha para esses atletas que estão pendurados. Pois é, né, Carlão? O Gé faz muita falta na Ponte, né? Mas não dá pra precipitar de fato a volta dele. Não. Né, para esse jogo contra o Ceará. Assim, teoricamente até, né? O Ceará ele tem um favoritismo para esse jogo, porque o Ceará jogando em casa é um time forte também. Time forte, tem aspirações com relação ao acesso, fez um bom jogo contra o Sport, né, no início da semana, poderia ter voltado para casa com um pontinho, pelo menos, buscou o empate lá, mas a pressão na ilha estava gigante e o Ceará não resistiu. E sábado é um jogo assim, tendência de vitória do Ceará por todas estas situações. Agora, dentro disso tudo tem um jogo, né? Então a Ponte ela vai tentar buscar esse ponto com relação ao Gé. Acho também salutar deixá-lo em Campinas, se recuperando, até por estar pendurado, e o Gé também é outro, né? Sanguíneo, né? Perigoso deixá-lo assim pendurado, porque pode desfalcar o jogo contra o Guarani, que eu acho que ele está sendo preparado não só para este jogo, mas para a sequência da Série B, até porque a situação da Ponte não é nada confortável, né? Ela tem 35 pontos e o CRB, que abre o Z4, tem 33, ou seja, ela pode voltar na zona de rebaixamento, dependendo de combinação na próxima rodada. Então, por isso, ela tem que ter muita estratégia, muita sapiência para os próximos jogos, pensar neste duelo contra o Ceará, sim, encarar esse jogo contra o Guarani não só como um clássico, mas encarar como um jogo em que a vitória ela é essencial para as pretensões da Ponte. Elegemos jogos vencíveis da Macaca no Majestoso contra o Botafogo, kit, né? Ok, conseguiu passar. Depois tem Guarani, Brusque e Paysandu. Ela tem que matar esses 3 jogos porque tem o Sport, depois que o Sport é uma outra atmosfera dentro da competição. Então é um jogo difícil contra o Ceará, mas a Ponte vai ter que estar muito focada, muito preparada realmente, concentrada para pelo menos equilibrar as ações diante do Vozão. Se voltar na bagagem com um pontinho, importante, tem que saborear, tem que comemorar. Só para complementar a sua informação, o Ceará tem a 4ª melhor campanha como mandante, tá? Ele tem 33 pontos ganhos jogando em casa. 15 partidas, 10 vitórias, 3 empates e perdeu só 2 vezes. E nas últimas 4 partidas em casa, 4 vitórias. Contra o Novo Horizontino, contra o Operário, contra o Vila Nova e contra o Brusque. Os números do Ceará do Vozão jogando como mandante. E outra, é uma das últimas possibilidades, né, de continuar sonhando, porque tem 45 pontos na 7ª colocação. O Mirassol fecha aqui o G4, né, com 50 pontos, enfrenta o Santos na próxima rodada na Vila. Então, ou seja, uma vitória do Ceará sobre a Ponte coloca o Ceará efetivamente na luta pelo acesso. Então, olha o tamanho desse jogo aí, olha o que a Macaca vai enfrentar lá em Fortaleza. E só pra gente falar, é claro que as informações, a prioridade é da Ponte, mas, cara, se o Ceará não conquistar o acesso, pelo que ele fez o ano passado, que também nem chegou a brigar por G4 e contratou um monte de jogador, inclusive o Barleta, que foi pro Sport, tirou uma grana gigante do Corinthians, né, se não me engano. Comprou o Barleta, não subiu, mais uma vez com investimento pesado, tá na 7ª colocação? 7ª colocação. Cara, se o Ceará não subir esse ano também, perigoso, hein? Perigoso. Financeiramente pode dar uma quebrada. E aí, Fábio Scheib, quero te ouvir, inclusive, viu, Fábio? O Nelsinho tá testando aí várias duplas de defesa, e ao que tudo indica, teremos Joilson e Nilson Júnior. Seria uma dupla inédita na zaga da Ponte, né? Mais uma defesa sendo testada. Fabião. Esse é o calcanhar de Aquiles do Nelsinho nessa temporada, né? Os defensores que a Ponte Preta acaba trocando rotineiramente, mas não acaba dando certo, não acaba encontrando. Estamos já na 31ª rodada e o Nelsinho não conseguiu. Parece que o Nelsinho, enfim, conseguiu armar o time do meio para frente, né? Com um quarteto muito veloz na frente, né? Sacando o Elvis, principalmente em jogos fora de casa, como o Carlão sempre diz também, que o Elvis é mais essencial no Moisés Lucarelli, mas parece que dessa vez encontrou do meio para frente. Agora na zaga vai testando e para ver se a Ponte não sofre tantos gols também, né? Tem a 3ª pior defesa da competição
posição, tem 35 pontos. Pode também, caso não vença o Ceará fora de casa, ser ultrapassado pelo Botafogo, que joga mais uma vez em casa contra o Operário. Então a situação chegando no derby também pode se complicar. Então a Ponte tem que buscar algo maior na capital do Ceará. O pessoal do Ceará não gosta de falar Fortaleza, né? Gosta de falar capital do Ceará, pela rivalidade histórica com o maior rival. Mas a Ponte tem que tentar ao menos um empate aí para chegar mais tranquila nesse derby que vai pegar fogo, né? Infelizmente, pela parte de baixo da tabela. É isso, 11 horas e 44 minutos. Daqui a pouco informações da seleção brasileira. Vamos ouvir o professor Dorival Júnior, hein? Hoje tem Brasil em campo nas eliminatórias. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Como nenhuma outra. O Vôlei Renata saiu atrás na decisão do título paulista. O Suzano venceu ontem com o apoio da torcida na Arena Suzano por 3-1. O que acontece agora? O jogo no ginásio do Taquaral, domingo, 6 da noite. Campinas precisa vencer para forçar o Golden 7. E no Golden 7 será conhecido o campeão paulista. Mas, repito, é preciso a vitória do Vôlei Renata com o apoio da torcida no ginásio do Taquaral. E a CBN transmite esse jogo decisivo a partir das 5h30, perdão. Já vamos falar sobre esse jogão de vôlei aqui em Campinas com narração do Pio, do Rafael Pio, e os comentários da Renata Rondini. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. Estamos de volta agora para falar de seleção brasileira. Hoje tem eliminatórias. É o Brasil em campo às 9 da noite contra o Tititi Lelele. Galvão Bueno falava assim: tá em crise, chama o Chile, Nossa, amigo. eu lembro disso, é verdade. Era uma época que o Chile era sempre goleado pela seleção brasileira. Né? Mas lembra na Copa os tempos que mudaram. faltava minutos pra acabar, os caras deram uma bola no travessão. Né? 2014, né? 2014. Foi 2x1 ou 1x0? 1x1. Não, foi 1x1. E aí nos pênaltis. Ah, verdade. Júlio César do Brasil. É verdade, é Foi verdade. o jogo do Thiago Silva, né? Que ele chorou, não foi? Ele chorou em todo. Como chama o atacante mesmo, que era do Vasco? Pinilha, né? Pinilha, exatamente. Com o Cláudio Pizarro na cabeça. Pizarro é 2005. Eu tô com o Zamorano Salas. Esse é bom, hein? Ainda. Esse é 98. Esse é e dava um trabalho também, hein? De massa. Falar pra você. Enfrentou o Brasil na Copa também, né? Jorge Valdívia era craque de bola, tá? Eu acho que a gente não entendeu o tamanho do Valdívia no futebol. E muito por conta do modo como ele conduziu a carreira, né? Mas o Valdívia é mas no diferente. Chile ele é histórico, né? E Campeão da Copa América. Ele é muito reverenciado no Chile, cara. Impressionante. Bom, vamos falar então desse jogo? Às 9 horas da noite, na tela da IPTV e também aqui na CBN Campinas, tem Brasil e Chile. Brasil tá em crise. O técnico Dorival Júnior confirmou a presença de Abner na lateral esquerda e também do Igor Jesus no ataque. E o Dorival também falou sobre essa pressão pela falta de resultados. Abner e o Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que terem isso como um peso, como um dificultador, ainda mais, além da responsabilidade natural de vestirmos uma camisa pesada como a da seleção, olharmos a tabela e vermos onde nós estamos nesse instante. A realidade é essa, e nós temos que encarar, nós temos que enfrentar. Nós fizemos aí, a nossa comissão, apenas 2 jogos dentro dessa fase classificatória. Mas a responsabilidade nesse momento é de todos nós. Então, nós não fugimos a esse contexto, entendemos que é uma situação, sim, muito ruim para uma seleção que sempre pontuou na faixa de cima, mas nós vamos chegar, nós vamos atingir esse momento. Eu acho que todo o trabalho é voltado para isso. É natural que todos nós queríamos um resultado diferente, ou resultados diferentes nesse momento. Mas eu acho que tudo está acontecendo num sentido de, primeiro, nos mostrar uma condição ruim, para a gente poder ver quem tem a resiliência para poder sustentar uma situação como essa, que provavelmente seja aquilo que estaremos enfrentando como equipe numa competição como uma Copa do Mundo. O treinador do Brasil fala bonito, né? O Dorival tá falando bonito, usando palavras difíceis. Será que ele aprendeu com o Tite? Técnico Tite. Ó, o Brasil é o 5º colocado, tem 10 pontos. O Chile, nossa senhora, o Chile é o... rebaixamento. Tá no rebaixamento. Tá. O Chile vai cair pra Série B das eliminatórias. É o 9º colocado, tem 5 pontos apenas, 1 vitória em 8 jogos. O Tititi Lelele já não é mais aquela força que foi campeão da Copa América faz pouco tempo, né? Sim, 15 e depois aquela dos Estados Unidos, né? 15 e 16, né? Ela foi seguida, né? Uma da outra. Contra a Argentina, né? Sim. Nas duas. Então hoje, 9 horas da noite, tem Brasil e Chile. Chile e Brasil. Carlão de Freitas, Brasil em campo com um ataque diferente. Eu vou te falar um negócio, Carlão. Tô muito curioso pra saber quem o Dorival, dos 4 jogadores de frente, ele vai centralizar. Porque o Rafinha tá jogando nessa função no Barcelona. E me arrisco a dizer que é o auge da carreira do Rafinha na Europa. Tá jogando muita bola centralizado, de repente uma opção pro Brasil. Uma curiosidade, né? O quarteto fantástico, bem entre aspas, né? Savinho, eu vou embora. Savinho, Posso Rafinha, embora? Rodrigo e Igor Jesus. Mas estou curioso com relação ao posicionamento.
Agora, exagerado, né? agora estas mudanças, nós que estamos acostumados, né, com treinadores que estão perdidos à frente de suas respectivas equipes e tenta um, tenta outro, tenta mais um e tenta e não consegue achar aí uma formação ideal. E é o atual retrato da seleção brasileira. Até ontem eu levei uma bronca de Fábio Schaibe aqui no Complexo, porque eu disse assim, Fábio Schaibe, essa escalação do Brasil, cara, na realidade você não conhece ninguém, né? E seria uma boa seleção, é apenas uma boa seleção da Europa, né? Uma seleção, é um time forte da Europa. Não, time forte não. Eu falei, o que seria? Um Valência na Europa? Então, seria um Valência. Olha que ponto chegamos, né? Então... Mas tem que ganhar, fazer o quê? Eu acho que a permanência do Dorival tá atrelada a estes 2 jogos. Contra o Chile em Santiago, né, o que aumenta a responsabilidade do Brasil em virtude da classificação do Chile nas eliminatórias, e depois contra o Peru. Se o Brasil não pontuar, se o Brasil não fizer 6 pontos e não jogar de uma maneira adequada, que represente a camisa da seleção brasileira, eu acho que também para o professor Dorival vai ser o fim da linha. Fábio Schaibe, quero ouvi-lo. O Brasil em campo hoje contra o Chile, precisando vencer, Fábio Schaibe. O Brasil vem capengando há muito tempo, né? Conseguiu apenas 3 vitórias nas 8 rodadas das eliminatórias. Não mostra um poder coletivo, né? O Brasil vive de individualidade. E mais uma vez o Dorival opta por uma estreia de um jogador que está num grande momento do futebol brasileiro, mas também não tem muito currículo fora do Brasil e tenta ver se ele tem a estrela para fazer esses gols que o Brasil tanto necessita. Mexe mais uma vez, é claro, foi obrigado a mexer pelos cortes, né, dos jogadores, mas o Brasil não pode pensar em outra coisa que não seja vitória hoje. O Brasil é o 5º colocado, caso não conquiste a vitória, pode até ser ultrapassado, fechar essa rodada até abaixo dessa situação. É claro que ainda está no grupo de classificados para a próxima Copa do Mundo, mas o Brasil capenga, né? Da Copa América, que era um lugar para o Brasil ter treinado, ter aprimorado, mas acabou não servindo para isso. Muitas mudanças, mais uma vez, no grupo que o Dorival convoca. Eu também acho que Dorival, caso não consiga bons resultados, está no fim da linha para ele também. Infelizmente, mais uma mudança de treinador pode acontecer no Brasil, né? Vamos aguardar para ver o que o Brasil apresenta hoje contra o Chile em Santiago. Quando você abre as mensagens aí, eu não sou muito de comparar ou de analisar comentário do meu amigo Carlão de Freitas. Sim. Mas ele usou 2 situações que me deixaram de cabelo em pé. A primeira, falar que o quarteto fantástico do Brasil, com Savinho e companhia limitada... coloquei entre aspas, pô. E... projetar uma provável queda do professor Dorival em caso de derrotas. Essa não foi brincadeira, não, eu acho. Mas quem que tem? Não tem mais ninguém. Esse é o problema. Aí não sei. Tem um treinador aí que tem currículo que tá livre no mercado. Tite, será que não aceitaria? Eu acho o Tite mais treinador que o Dorival, mas não. Eu acho que vai ter que... Aliás, a gente não sabe nem se tem presidente, né? Porque o Edinaldo tá aí, vive mais uma vez passando por maus lençóis. Então é o retrato do futebol brasileiro, mas se a seleção não pontuar eu digo 100% de aproveitamento nestes 2 jogos e não jogar de uma maneira condizente com o que representa a seleção, eu acho que o Dorival... Você mantém o quarteto mágico, né? Colocado. Não, foi entre aspas, eu disse. Tá bom. O Brasil enfrenta o Chile hoje, penúltimo colocado, depois na terça-feira enfrenta o último colocado, o Peru. É mais que obrigação as 2 vitórias, realmente, né? É isso, olha, deixa eu rapidamente aqui registrar, né, as mensagens para o nosso WhatsApp, fazer um catadão aqui das mensagens que não deu tempo de ler. O Jaime Galvão, bom dia JN, CF, AL, o Guarani já pode pensar seriamente na Série C, iniciar hoje mandando o senhor Alan Al passear, pois fez alterações para perder o jogo. E o senhor Pegorari pagou pela língua. Pegorari. O Al fez umas alterações, aquela do Heitor, e na verdade eu achei que ele tinha colocado o Heitor numa segunda linha, o Pacheco, não, ele colocou o Pacheco praticamente de um terceiro zagueiro, né? O Heitor arriscou um chute. Só que assim, o grande lance, Carlão, talvez até tenha funcionado taticamente, porque o Guarani sofre o gol num pênalti do Marcelinho, minutos, isso, onde a área estava preenchida, assim, tinha cobertura, o Marcelinho não precisava dar o carrinho. Pouco ângulo pro cruzamento. E no lance que a falta acontece, a falta do terceiro gol, a mesma coisa.
tinha 4 jogadores do Guarani na área, um ou dois do E aí a Botafogo. falha individual, Era né? um lance pouco perigoso, e aí vai e comete a falta, e aí no E cruzamento outra, o Pecolara Júlio? falha. Assim, cara, é o último lance e é um lance que pode acontecer o gol. A concentração ali, ela tem que estar total. Não tem espaço para erro, né? E o Pegorari conseguiu errar. E ontem, depois do jogo, acompanhei o vôlei em casa, depois o troca de passes com o nosso parceiraço Felipe Diniz, que tava consternado, né? E o Alex, cria aqui do Guarani, né? Primavera, Guarani e tal, Alex Rafael. A hora que ele viu o pênalti, ele é jogador, né? Então ele tem lugar de fala. A hora que ele viu o pênalti, né? O Marcelinho comentou, ele falou, nossa, mas que entrada desnecessária. Cara, tem coisas que eu não consigo entender o que passa na cabeça do ser humano. O Matheus Salustiano lá em Itu, eu não sei o que passou na cabeça dele pra ele cometer o pênalti que ele cometeu no Tony Anderson. E ontem o Marcelinho, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Duro. O Guardiola não renovou com o City, tá lembrando aqui o Newton de Paula. Ele foi especulado, viu, Júlio? Tem rumores que a seleção inglesa faria uma oferta para ele lá na Inglaterra. O Edu do Táxi aqui tá mandando um abraço para todos os amigos bugrinos e tá dizendo que tá se preparando para ir para João Pessoa em 2025. O Edu é uma boa, né? Que viaja sem parar atrás do bugre. O Antônio Wilson, e aí galera da CBN, tô avisando desde a penúltima rodada da Série B, o Guarani vai cair no derby. Se a minha matemática não falha, eu acho que não é possível, viu, Antônio? Esse cálculo já foi feito recentemente, não há essa possibilidade. Daqui pra frente, cada jogo da Ponte vai precisar tomar remédio do coração até a última rodada. Abraço. É o Chicão do Jardim Proença. Valeu, Chicão. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Infelizmente, eu acredito que o Guarani não fique na segunda divisão, mas eu lutaria até o fim pra ficar. A terceira divisão, tirando os times grandes dos estaduais que estão hoje, são os melhores do interior em seus estados. Com este elenco que o Guarani tem hoje, não aguenta uma terceira divisão. Abraço pro Carlão e todos aí. É o Rafael de Freitas, Jardim Nova Europa. Na verdade, do Paysandu pra baixo, todos vão sofrer muito quem cair. Rafael Freitas sempre com Vitória mensagens do Paysandu pertinentes. ontem ruim, né? Pra Ponte, né? O Guarani nem se fala, mas pra Ponte também, né? Alguma informação sobre ingressos? São Paulo? Pergunta o Wilson Rocha. Fábio Scheibe. São Paulo e Vasco, né? O Wilson Rocha, ele não é Ponte Pretano? Não, mas Será às que é vezes ele sobre cai no derby? jogo, às vezes ele cai no jogo, vê o... Ele especifica aí a mensagem, Wilson, mas tanto... Ah, tá. Você pode ser pro derby ou pro jogo do São Paulo e do Vasco. Mas são estádios diferentes, então São estádios uma coisa diferentes. não está relacionada à outra. Exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sou Ponte Pretano, mas hoje abre mão do nosso noticiário, é Renato Alves, né? Claro que isso faz parte da rivalidade, tá feliz da vida, sem dúvida nenhuma. Fala, Júlio, já volta no derby, será o ponto de desequilíbrio, a Ponte vence. Ricardo de Paulínia tá postando em vitória da Ponte no derby. As mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. 4 horas tem Arena, a gente ia falar do Quarteto Fantástico da Seleção Brasileira. Hoje tem jogo do Brasil às 9 da noite, amanhã estamos de volta com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.